eu quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho que confessar que para mim hoje ela é um pouco atípica. Porque eu recebi o desafio de estar aqui com os irmãos e eu me pus a orar, pedindo uma palavra, pedindo uma direção para essa noite. E quando Deus me trouxe um texto, é um texto que eu já ministrei ele outras vezes, mas essa noite eu quero propor para você, porque o Espírito Santo propôs isso para mim, que a gente enxergue esse texto numa ótica diferente. E eu quero convidar você a tomar a Bíblia, abrir no seu aplicativo, ou então acompanhar aqui na projeção do telão, em Marcos 8, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o versículo 26. A versão que eu vou ler é da King James, talvez seja um pouco diferente da sua, mas a mídia aqui está me auxiliando, e eu não sei se ele conseguiu a mesma versão. Mas eu quero fazer a leitura do texto, e eu quero propor que a gente enxergue um pouco diferente, ou numa perspectiva, extraia, debaixo de uma outra perspectiva, mas creio que isso vai abençoar você, como também está me abençoando, porque eu estou pensando, eu estou refletindo nisso. Amém, queridas? Amém? Você pode se colocar mais uma vez em pé, para a gente ler a palavra de Deus, palavra que é poderosa, palavra que é viva, palavra que é maná que desce agora para nos alimentar. E diz assim: e chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam-lhe que o tocasse. Então, ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. E em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhes impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem. E no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe que nem sequer no povoado entres. Amém? Pai, aqui está a tua preciosa palavra. Nós te pedimos que o Senhor abençoe, que ela seja anunciada, comunicada, de acordo com a tua vontade. Espírito Santo, usa a minha vida. Eu clamo pela operação da tua graça, a liberação da unção, da vida, que o Senhor venha tocando em cada coração, que não haja resistência, que não haja interferência para a liberação da tua palavra, daquilo que o Senhor já estabeleceu como propósito para realizar neste lugar. Pai, em nome de Jesus, opera aqui, opera em nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido, você pode se assentar? Como eu falei, eu quero propor nessa noite que a gente enxergue um pouquinho diferente. Porque às vezes que eu já ministrei esse texto, eu sempre peguei a experiência do cego, da cura do cego, e me resumia isso. E, na verdade, quando Deus começou a gerar essa palavra no meu coração, Ele começou a trazer uma abordagem diferente. E hoje eu quero convidar você a enxergar esse texto a partir da ótica de Jesus. Enxergar esse texto a partir da perspectiva dele, como ele se posicionou. Só que para a gente entender a riqueza do que aconteceu nesse milagre, nesse episódio que está aqui na Bíblia, nessa narrativa, eu primeiro preciso contextualizar você. Eu preciso que você entenda algumas coisas que estão aqui, que fazem parte desse cenário, que fazem parte dessa história. Primeira coisa é que o texto fala que Jesus está chegando num lugar. Olha aí para a sua Bíblia, que lugar que ele está chegando? Betsaida. Ele está chegando num lugar que ele
já havia ministrado ali, ensinado ali, operado milagres, operado sinais. Não era um lugar que Jesus não conhecia. O ministério de Jesus já era conhecido e difundido naquele lugar. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Betsaida era um lugar que Jesus sabia, porque ele esteve ali ministrando, que não era um ambiente favorável. Não era um ambiente que favorecia a ativação da fé. Pastora, por que você está falando isso? Porque Betsaida é uma das cidades que a gente chama de impenitentes, que foram cidades que Jesus abriu a boca para profetizar, para declarar que eram cidades duras. Cidades que Jesus entrou, ensinou, ministrou, profetizou, operou milagres, mas não houve um profundo arrependimento. Cidade que era resistente, dura, se tornou indiferente. Tanto que você vai ver, eu não vou abrir, mas lá em Mateus 11, no versículo 20 e 21, vai falar de uma cidade chamada Corazim e Betsaida. E ele usa a expressão, ai Corazim, ai Betsaida. E ele está falando isso porque essa cidade, como Corazim, agiram com dureza, com resistência. Não compreenderam. Foram cidades que rejeitaram o ministério de Jesus. Foram incrédulos. E aí que eu quero que você preste atenção. Porque, na verdade, Betsaida foi um lugar onde Jesus foi rejeitado. Aonde o ministério de Jesus foi rejeitado. Se tornou um ambiente, entre aspas, hostil. Que as suas palavras não foram ouvidas e aplicadas e reproduzidas. E aí, eu quero que você comece a pensar comigo, como é que você pessoalmente lida quando você entra num ambiente que você é rejeitado? Como é que você se comporta quando você está num ambiente que as pessoas são hostis, indiferentes, não consideram aquilo que você está falando, não valorizam aquilo que você está falando? Aí deixa eu ampliar a pergunta, como é que você se sente? Você que está aqui, que é atuante no ministério, na obra, numa célula. Como é que você lida quando você está atuando no ministério, você tem plena convicção de que você está sendo direcionado por Deus e mesmo assim você está investindo em vidas, você está ministrando sobre pessoas e aquelas pessoas parecem que não estão nem aí. Porque eu quero que você comece a pensar, porque esse era o sentimento que estava ali rodeando Jesus. Porque normalmente, nós quando lidamos com a rejeição, com a hostilidade, com a indiferença, o nosso sentimento, o nosso desejo natural, sabe qual é, irmãos? É virar as costas e sair. Não é verdade? É abandonar. É largar de mão. O nosso sentimento natural é esse. Mas Jesus age de forma diferente, mesmo sabendo, mesmo percebendo, mesmo tendo experiências que a gente não tem relatos, mas a gente sabe que com certeza foram percepções e experiências que ele teve, porque senão ele não usaria do juízo dizendo, ai, Betsaida. Não foram boas. Ele age não com um sentimento de desistência, não com um sentimento de vingança, não com um sentimento de quem paga com a mesma moeda, não com um sentimento de quem vira as costas. É muito interessante nesse texto que mesmo diante de um ambiente que não favorece, e a gente sabe que ele faz questão de tirar aquela pessoa enferma, aquele cego e trazer para fora daquela aldeia, ele não deixa de atuar profeticamente.
E é isso que eu quero levar você a refletir, a pensar. Porque muitas vezes, o que acontece conosco? Nós permitimos que o ambiente que nós estamos venha nos influenciar e nos impedir de agir profeticamente. O ambiente acaba se tornando um limitador, um inibidor. Aquilo que vem para nos intimidar. Mas eu quero dizer sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja que está aqui, que isso não vai acontecer. Em nome de Jesus. Não vai acontecer. Porque a experiência, essa experiência de Jesus traz uma grande lição para nós. Porque nos ensina que eu e você, e essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você, nós precisamos aprender a crescer. A crescer profeticamente. Mesmo diante de forte oposição, perseguição, rejeição, incredulidade, mesmo que venha chumbo grosso, eu e você precisamos aprender a crescer e a permanecer ativos profeticamente e a ser um canal de milagre e de bênção. Irmãos e irmãs, Jesus poderia ter dado qualquer resposta naquele momento. Eu quero lembrar você que mesmo sendo Deus, ele era carregado de humanidade. Mas a gente percebe a inteligência emocional, a firmeza de espírito, a maturidade espiritual de Jesus em saber se conduzir em momentos de pressão e dar as respostas adequadas. Eu fiquei pensando, me colocando na situação, e eu falei assim, gente, muitas vezes, quando eu estou em momentos de pressão, de chumbo grosso, em momentos que parece que o caldo entornou e não tem como reverter. O meu sentimento, eu confesso para os irmãos, o meu primeiro sentimento que vem é de desistência. E ele não age assim, ele começa a traçar um caminho. E eu quero que você perceba também uma outra coisa. Que é incrível nesse texto, é que mesmo diante daquele quadro, e de um ambiente que não era favorável, Jesus usa uma estratégia diferente. E eu acho que é aí que a gente precisa entender. Se o ambiente não favorecia, se as pessoas que estavam ali eram incrédulas, aquela cidade era dura, era resistente, ele era rejeitado. Ele vem, ele se posiciona, mas ele usa uma estratégia diferente. Porque se você lê os relatos dos milagres, você vai ver que o milagre da cura do cego de Betseba é único, é exclusivo, é um testemunho único. E por que ele foi único? Porque a operação do milagre, a estratégia que Jesus usou aqui foi diferente, foi única. E aqui começa a trazer um fio da meada para nós. Que quando nós nos deparamos com situações como essa, nós precisamos buscar a estratégia que vai fazer com que possamos estar alinhados na posição que Deus tem para nós, na posição aonde a unção de Deus flui da nossa vida, para que o milagre seja gerado, para que o milagre alcance pessoas, para que o milagre alcance a minha vida e passe por ela e alcance outras. E ele costura. E é muito lindo porque o autor, né, Marcos aqui escrevendo, ele vai falando que Jesus vem e toca naquele cego. Você vai ver em outros relatos bíblicos que pessoas que tocaram Jesus imediatamente foram curadas. Mas nesse momento não, Jesus toca. Jesus trabalha com empatia. Jesus toma a mão daquele cego e o conduz para fora da aldeia. Ele traz segurança, ele traz direção para aquele cego. Ele vai e
o interessante desse texto é que Jesus não cura de imediato. A cura não é instantânea, rápida. Foi um milagre que aconteceu em fases e processos. E, querido, por favor, entenda, existem coisas na nossa vida que vão ser realizadas em processos, tanto para você receber, quanto para você operar. Tem coisas que nós vamos vencer em fases, estágios e processos. Tem coisas que Deus vai usar a sua vida para você abençoar alguém, fazer algo, e isso será em etapas. Entenda isso. Tem coisas que Deus decide na nossa vida que será imediato, que será instantâneo. Mas tem coisas que serão debaixo de um processo. E o texto fala disso. Ele não cura de imediato, mas ele estabelece um processo. E ele tem um processo de muito envolvimento com aquele cego. Eu quero que você volte a sua Bíblia e olhar para a sua Bíblia no versículo 25. Me chamou a atenção a expressão, no início do versículo 25, na minha versão, diz assim, mais uma vez. Significa dizer que Jesus teve que voltar de novo com aquele cego no exercício da fé dele. Quando eu leio esse texto, eu ouço essa expressão mais uma vez, eu consigo ver um Jesus longânimo e paciente. Eu consigo perceber a paciência dele em lidar com aquela situação, em lidar com aquele processo. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de entender que Deus está requerendo de nós esse mais uma vez. Tanto no lidar com as pessoas, ou até no fato de recebermos, mas principalmente de lidar com as pessoas, da gente exercer o mais uma vez. Então diga para o irmão que está do seu lado, irmão, mais uma vez. Diga para ele, seja paciente. Fala para ele, Jesus está te pedindo paciência. Mais uma vez. Sabe por quê, irmãos? Nós somos dominados por um imediatismo. Quando nós estamos numa guerra, quando nós estamos enfrentando oposições, adversidades, nós queremos a guerra final, nós queremos a vitória final. Nós queremos encerrar algo. Quando nós estamos discipulando alguém, nós queremos que a pessoa aprenda logo, dê conta do recado logo. Nós temos dificuldade de exercer esse mais uma vez. Porque esse mais uma vez de Jesus foi ter paciência, ser longânimo com uma pessoa que, quem sabe, tinha debilidades na sua fé. Era como se Jesus tivesse que ir lá, segurar a mão, ir trabalhando, para que aquele milagre acontecesse. Entenda, Deus tem trabalhado na sua vida através de fases, de estágios. Deus tem trabalhado através da sua vida em fases e estágios. E talvez agora, o Senhor está falando assim, olha, nós estamos indo para o segundo momento, para a segunda fase, e eu quero de você mais uma vez. Você vai começar tudo de novo. Talvez o seu mais uma vez seja recomeçar, seja refazer. Talvez a estação que Deus esteja dizendo para você, o mais uma vez, é você começar de novo, reiniciar, zerar tudo. Nós estamos falando aqui de Jesus, o Filho de Deus.
o que detinha e detém todo o poder e toda a autoridade. E Ele operou esse milagre em estágio, em fases. Por que você acha que às vezes na sua vida vai ser tudo muito rápido? Será que você não precisa aprender mais a ser paciente, longânimo com as pessoas que você tem lidado, com as pessoas que você tem cuidado, as pessoas que você tem liderado, até com as pessoas da sua casa e da sua família? Mas a despeito de tudo isso, irmãos, uma convicção que eu e você precisamos ter. A despeito dessa estratégia que foi diferente, a despeito do processo que ele usou, a despeito da forma como esse milagre foi operado, eu e você precisamos ter uma convicção de que um milagre vai acontecer, de que um milagre vai se estabelecer, de que o milagre tem o tempo de Deus, mas ele vai acontecer. E isso não pode ser roubado do seu coração, isso não pode roubar a sua esperança, a sua alegria, a sua firmeza, a sua perspectiva, os seus desejos, os seus sonhos. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Outra coisa para mim que é muito significativa, e isso muitos autores dizem a respeito de Marcos, o capítulo 8, é que Marcos 8 se torna o centro do Evangelho de Marcos. E ele é o centro do Evangelho de Marcos porque a partir daqui, o ministério de Jesus começa a se focar mais ainda para os seus discípulos. Jesus, até aquele momento, ele está caminhando com os discípulos, mas envolto das multidões. Mas a partir de Marcos 8, a perspectiva dele, a visão dele se volta de forma prioritária para os seus discípulos. O foco dele se volta para os discípulos. Para o discipulado. E é muito interessante que quando a gente passa por alguns apertos, quando a gente lida com ambientes hostis, ambientes que não são favoráveis, ambientes que a gente é pressionado, ambientes que a gente não sente mais o controle, que a gente perde totalmente o controle, parece que cresce dentro da gente um sentimento, um senso de urgência, de que a gente precisa focar aquilo que é prioritário. E é isso que brota. É isso que brota dentro de Jesus, porque ele começa a se voltar para aquilo que é prioritário, aquilo que era a direção de Deus, o cerne, o alvo. Além do propósito da salvação, de morrer na cruz e redimir a humanidade, mas o propósito de deixar uma equipe de discípulos aqui, preparada, treinada, habilitada para dar continuidade à sua obra. Ele se volta para aquilo que é prioritário, porque o senso dele eu não posso mais perder tempo com aquilo que é secundário. Eu não posso mais gastar a minha energia, gastar os meus dias, gastar o tempo que eu tenho aqui com aquilo que não é prioritário. E eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus está falando com você, não gaste mais a sua energia e o seu tempo para aquilo que não é prioritário, aquilo que não é a prioridade de Deus para a sua vida. Que você seja conduzida pelo Espírito a um tempo de avaliação, de autoavaliação. E aquilo que é secundário, rasga. Tira. Mas que isso não se consuma mais, não consuma mais a sua vida, não consuma mais o seu tempo. Parece que cresce em Jesus, Jesus sai, eu posso usar essa expressão, mais refinado, mais sensível. Tanto que a partir do versículo 27, ele sai com seus discípulos e ele parte para os povoados e vai intensificando o seu processo de discipulado. Sabe, queridos, esse ano é um ano que Deus trouxe uma direção profética para nós, e a direção profética está baseada lá em Isaías 43, quando Deus diz que eis que faço nova todas as coisas antigas já passaram.
Eis que o novo está aí, vocês não percebem, está saindo à luz. O texto fala sobre isso. E quando Deus trouxe essa palavra e Ele trouxe essa direção, foi em novembro de 2018. A princípio eu entendi, eu fiz uma interpretação de muitas coisas que poderiam significar. Mas à medida que o ano foi caminhando, eu fui entendendo que, na verdade, o novo que Deus queria que eu abraçasse, significava, acima de tudo, me voltar para aquilo que era prioritário nele. Me voltar para aquilo que é prioritário nele, porque aquilo que era prioritário para ele, para a minha vida, se tornaria novidade de vida, geraria novidade de vida. Porque no fundo, quando a gente vive a agenda de Deus, a agenda do Espírito, a gente não é mais conduzido numa vida carnal, meramente natural, a gente começa a andar em Espírito. E quem anda em Espírito vive em novidade de vida. E aí algumas coisas começaram a ter sentido para mim. E ao olhar para esse texto, não estou querendo passar para você que Jesus estava distraído, que Jesus estava desapercebido, não. Mas eu quero dizer para você que assim como eu e você, Jesus, dentro da sua humanidade, ele teve que aprender a lidar com muitos sentimentos, com guerras. Ele teve que lidar com dardos que vinham, com guerra espiritual, com os desafios, com as oposições. Ele teve que entender o tempo de mergulhar mais fundo naquilo que tinha que ser prioritário para o ministério dele. E é isso que Deus está falando para mim e para você. E eu já estou rumando para o final. E no final eu quero falar para você que, na verdade, nesse texto, Jesus é um instrumento para curar a visão de um homem. E esse texto está aqui, bem aqui em Marcos, nesse capítulo 8. Se você ler os versículos anteriores, na verdade, o versículo 21, Jesus termina assim, que ele está falando, relembrando com os discípulos os milagres da multiplicação. Ele está falando para os discípulos assim: então, ainda não compreendeis? Ele está falando sobre entendimento, sobre discernimento, sobre visão. E aí vem o episódio da cura de um cego. Na verdade, o que Jesus está falando para os seus discípulos aqui no texto é que eu vim para abrir os olhos dos cegos, para que eles me vejam, para que eles tenham entendimento, para que eles tenham discernimento, para que eles tenham compreensão espiritual, para que eles tenham revelação de quem é Deus, revelação de quem eles são em Deus. E esse texto diz para mim e para você, e agora em duas direções eu quero falar. Primeiro, que você é canal para levar cura para pessoas que estão cegas. Você, assim como Jesus, vai ser o instrumento para curar muitos cegos que estão aí nas Betsaidas da vida. Pessoas que estão confusas, pessoas que não têm direção, pessoas que não enxergam um palmo na frente do nariz. É você que Deus vai usar para impor as mãos, para atuar, para ensinar, para ter paciência, para dizer mais uma vez eu vou contigo, mas os teus olhos se abrirão. É a sua vida que Deus vai usar. Mas você também. E agora eu quero aplicar o cego. Eu e você somos aqueles que precisam começar a entender, a enxergar o que Deus está fazendo. Jesus opera um milagre da multiplicação.
Um milagre inquestionável diante dos olhos de todos. Não tinha suprimento para alimentar aquela multidão. Os discípulos participam do milagre, interagem, porque cai na mão deles a responsabilidade de distribuir. Você sabe disso. Eles vêm, eles participam. E aí, depois que passa, o mestre volta e fala assim: gente, vocês não viveram comigo? Vocês não viram um milagre? Vocês ainda não estão compreendendo, vocês ainda não estão entendendo. Porque, na verdade, o grande questionamento era se eles de fato estavam entendendo que ele era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Tanto que mais à frente de Marcos 8, Pedro confessa Jesus como Messias. Pastor, o que isso quer dizer para mim nessa noite? Que se você hoje não consegue compreender e entender aquilo que Jesus tem feito na sua vida, aquilo que Ele já liberou na palavra sobre a sua vida, aquilo que é a sua herança, a herança dos santificados, a herança dos servos, das servas do Senhor, você está precisando que os seus olhos se abram. Irmãos, entendam uma coisa. Uma das maiores guerras que são travadas, com o nosso inimigo, com o nosso adversário, é que Satanás quer a todo custo, e eu falo em relação à igreja, é promover no meio da igreja uma cegueira espiritual. É tirar da igreja a capacidade de discernir, a capacidade de perceber, a capacidade de enxergar o tempo, o kairos, as estratégias, a direção, o movimento, as armas que são necessárias agora, aquelas que não são, o tempo da guerra, o tempo de retroceder, o tempo de parar. Irmãos, como Deus tem me ensinado sobre isso. Eu recentemente tive a oportunidade, junto com o pastor Arley e a pastora Vivi, de fazer um retiro. E enquanto nós estávamos sendo ministrados por uma palavra que tinha um contexto, enquanto a palestrante estava falando, Deus começou a trazer um cenário diante de mim. Deus começou a rasgar. Deus começou a mostrar o cenário da guerra. Deus começou a mostrar contra quem que eu estava lutando. Eu fui para esse retiro, eu estava com sentimentos, eu estava com impressões, com o meu físico eu estava sentindo dores, eu estava sentindo reflexos que eu não tinha ideia. E quando eu sentei, eu que achava que estava enxergando, eu percebi que não. Deus precisou rasgar minha visão e mostrar. E eu fiquei chocada. Porque eu falei, Deus estava debaixo do meu nariz, eu não estava percebendo, eu não estava vendo. Eu não estava conseguindo compreender como os discípulos. Eu estava como aquele cego, enxergando homens como árvores. Irmãos, e nessa noite o Senhor está dizendo que Ele quer estabelecer, e o pastor Evander orou aqui, uma unção para abrir olhos espirituais. Eu peguei essa frase. Mas além de uma unção para abrir olhos aqui, para curar, para abrir entendimento, para dar você uma estratégia, para injetar em você paciência, para te dar capacidade de exercer mais uma vez. Deus também quer liberar uma unção para que você seja instrumento de milagre e de curas de muitos cegos. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Pergunta ao irmão que está falando, irmão, você está entendendo?
Deus quer liberar essa unção. E eu não sei o que vai acontecer na conferência, mas eu posso entender que existe uma direção profética para esse tempo. De que Deus quer trazer clareza. Sabe, porque me chama a atenção a expressão, lá no final do versículo 25, como diz assim: e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, diz a palavra, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Aleluia! E esse é o tempo que Deus tem chamado a sua igreja a discernir todas as coisas, e também tem chamado a sua igreja a ser instrumento para operar milagres, para abençoar vidas, para que essas vidas também discernam todas as coisas, tenham revelação de Jesus. Discernir todas as coisas. Não é discernir em parte, não é discernir pela metade, não é discernir poucas as coisas, mas é discernir todas as coisas. Se você entrou nessa noite, você veio aqui, e você precisa receber essa unção para que os seus olhos se abram. Sabe, querido, às vezes é simplesmente um abrir dos teus olhos que vai fazer com que toda a situação que você está vivendo mude. Você está esperando que a resposta venha na mudança do outro, venha na mudança do contexto, venha na mudança do quadro, mas só pelo fato de você ter os olhos abertos vai mudar tudo. Porque você não vai enxergar mais pela metade, você não vai enxergar de forma confusa, você não vai enxergar com a visão meio torta. Deus vai liberar e vai abrir os teus olhos. Eu declaro como profeta do Senhor, como profetisa do Senhor, como voz profética nesse lugar sobre a tua vida, que hoje você recebe essa unção para que os teus olhos se abram. E eu declaro também, como a autoridade recebida dos céus, a autoridade recebida do Senhor, eu declaro sobre você, sobre a minha vida, que nós seremos instrumentos usados de forma poderosa para levar cura a Betsaida, cura a pessoas que estão oprimidas em Betsaida. Porque é isso que vai acontecer. Quando você entrar nos ambientes hostis, nos ambientes que você é rejeitado, nos ambientes de oposição, as pessoas vão levar os cegos até você. As pessoas vão conduzir os cegos até você. E Deus vai te dar graça, unção e autoridade. E vai te dar estratégia para alcançar, para ministrar cura, para ser canal. Sabe por quê, irmão? Chega de ser a igreja que é apenas destinatária, tem visão de apenas ser destinatário da bênção de Deus. Eu quero dizer que você é alvo da bênção de Deus, você é abençoado por Deus. Mas a igreja tem que ir além disso. A igreja não pode ser apenas uma destinatária. A igreja precisa entender que ela é canal, que a bênção entra, passa por ela e alcança outros. Vai além. A diferença de quem é um destinatário é que a bênção vai para nele. Mas quem é canal, se coloca como um canal, ele recebe a bênção, mas ele ministra a bênção. Ele recebe a bênção, mas ele testemunha a bênção. Ele recebe a bênção e ele se coloca como instrumento para que Deus o use para abençoar outros. Essa é a diferença. Isso é uma mudança de paradigma. Isso é uma mudança de visão. E é isso que Deus tem falado conosco. E é isso que eu quero compartilhar com você. Você entende isso, querido? Você recebe isso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor se você recebe isso? O Senhor quer que eu e você cresçamos no nível de revelação. E revelação nada mais é do que como se um véu fosse rasgado. E aquilo que estava encoberto, ele se rasga, se abre.
E vem uma luz e traz um entendimento. E você consegue ver com clareza. Porque não tem como um cego direcionar um outro cego. Não tem. Você precisa ter clareza para discernir todas as coisas. E aí sim, você se coloca na posição de instrumento para levar outros pelo mesmo caminho. E eu quero convidar você a se colocar em pé, chamar meu amor, vem cá. Pedir ajuda aqui do Lucas, pessoal. Uma das coisas mais sérias, irmãos, é o que Deus está falando nessa noite. Eu oro para que você entenda isso. Porque quem não tem visão não consegue entender missão, destino, propósito. E quem não tem visão e não sabe a sua missão, o seu destino, o seu propósito, se perde no meio do caminho. A igreja que não tem clareza da sua identidade, da sua missão e do seu propósito, é uma igreja que vai caminhar em círculos e não vai sair do lugar. Quando nós não temos clareza da realidade espiritual que nos cerca, nós vamos viver tateando. Pela graça você vai ser salvo, amém. Você vai ser salvo pela graça. Glória a Deus. Mas talvez se você não tiver essa clareza, esse entendimento aberto, essa visão ampliada, você não vai alcançar a potencialidade para a qual Jesus te preparou, te levantou, te separou e te ungiu. Irmão, nesses dias, eu tenho orado muito. Tenho orado por mim, pelo meu marido. Tenho orado pela igreja. Para que mais do que nunca, sejamos alinhados àquilo que Deus tem, àquilo que Deus quer. E eu tenho orado assim, Senhor, não permita que a voz da intimidação, que os ambientes hostis, que os ambientes de rejeição, de oposição, de guerra, venha nos tirar da posição. Não nos permita que a gente fique intimidado, entristecido, abatido com as best-siders da vida. Não permita que a gente perca o foco daquilo que o Senhor tem para nós, porque as pessoas estão nos rejeitando, virando as costas. Mas traz refinamento, Pai, para a nossa vida. Refina a nossa visão, apura a nossa audição, toca os nossos sentidos espirituais, vai tirando toda obstrução, tudo que está obstruindo os canais, tudo que está obstruindo nosso entendimento, a nossa visão, vai tirando, Deus, vai limpando, vai nos purificando, vai nos lavando. Vai fazendo a obra. Mas vai nos tornando livres, livres para viver o propósito do Senhor, livres para sermos soprados, movimentados, conduzidos, livres para darmos passos em direção àquilo que o Senhor quer, livres para enfrentarmos as lutas e perseverarmos e não abortar, não desistirmos daquilo que o Senhor tem para nós. Porque nessa noite Jesus está aqui, querido. O operador do milagre já está aqui, aleluia. Oh, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, o meu rei está aqui. Eu creio. Oh, eu creio, Jesus. Eu creio. E eu oro, Pai. Oh, eu clamo a Ti, Jesus, vem e toca-nos essa noite. Toca o Teu povo, toca na Tua igreja, toca na nossa visão. Vai, Senhor. Oh, vem nos tocar, vem nos curar. A
Abre os nossos olhos. Abre o nosso entendimento. Libera essa unção. Libera essa unção de visão aberta, de visão ampliada, de visão restaurada. Toda cegueira espiritual, toda cegueira espiritual seja banida. Seja banida. Seja banida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque aqueles que vêm, aqueles que são tocados agora, se levantarão como instrumento de cura. Senhor, começa a tocar. E eu quero convidar, querido, se você quer receber hoje essa unção de cura, você quer ter sua visão aberta, sua visão restaurada, sua visão espiritual ampliada, você vai vir no altar. Você quer ser canal, você quer ser instrumento para levar cura. Vem aqui no altar, vem aqui no altar, corre no altar, se aproxima do altar, deixa Ele te tocar. Oh, Jesus, 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 Jesus. Pois tudo vem de ti, Senhor Jesus, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.